Eu vou fazer algumas considerações sobre a Epístola Universal de Tiago. Essa epístola ela foi escrita por volta de 48 a 50 depois de Cristo por Tiago, meio-irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tiago é filho de Maria e José. E ele escreveu essa carta possivelmente após a dispersão da igreja. Ele era o líder da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta, ele diz que às 12 tribos, então possivelmente ele tenha escrito aos judeus dispersos, aos judeus cristãos dispersos, e ele está trazendo diversas orientações e exortando a paciência, a ter paciência ao trato na igreja, com as pessoas, no procedimento. Então ele vem, é uma epístola, se tu observar, ela é bastante prática. Dizem que ele foi morto a paulada depois de ser jogado do pináculo do templo, que dava mais ou menos uns 30 metros. Então ele é jogado e depois ele é morto a golpe de madeira, de um pedaço de pau, e assim foi martirizado Tiago. E diz que ele morreu por volta de 62 depois de Cristo. Ele começa a se dizendo servo, e ele vai se colocar como um servo, e aí o doulos, que é o escravo por vontade própria que está servindo, e ele se coloca não como irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, mas ele se diz como um escravo de Cristo e de Deus. Ele começa a sua carta falando sobre ter grande alegria, e aqui já começa num paradoxo. O paradoxo é uma contradição, é um paradoxo, é algo contraditório. Ninguém quer enfrentar tentação. Na revista atualizada diz provações ou provas, e eles que a gente tem que ter grande alegria. E é difícil de se dizer que alguém vai ter alegria passando por provação ou dificuldade. Então é uma contradição na nossa vida diária. A nossa tendência normal é murmuração, é queixa, é não aceitar, é procurar saber, nos achar injustiçados, muitas vezes procurar saber o porquê é necessário, mas muitas vezes nos sentir injustiçados. Por que nós passamos e olhar para os outros não passam e só nós passamos? Então isso aí nos gera em nós um sentimento de se sentir frustrado e injustiçado. E ele nos dá uma outra visão, porque ele está dizendo, nós temos que ver a finalidade das coisas, o fim, e não o presente. E isso é importante na nossa vida. Que diante de qualquer dificuldade que nós estejamos passando, procurar saber o que Deus está tratando de fazer na nossa vida mediante aquela situação. Então existe um propósito, nada vai acontecer por acaso, e é isso que ele quer. Ele diz, olha, vai haver benefício, quando a nossa fé é aprovada, vai haver benefício. Eu escutava uma mensagem há poucos dias e falava sobre o perdão, e aí eu vou trazer porque é interessante a colocação. Quando nós somos injuriados, ou somos caluniados, ou somos atacados, qualquer situação em que nós temos que perdoar, essa situação de perdoar alguém que nos feriu, machucou, atacou, caluniou, difamou, diz que gera em nós, pode gerar duas situações. Uma situação de prova ou situação de tentação, conforme nós encararmos essa situação. Vai ser uma prova para a tua fé, se mesmo a despeito de ti mesmo tu conseguir perdoar. E tu conseguir mostrar o caráter de Cristo, imitar Cristo. Diz que nós não nos parecemos mais com Cristo e com Deus quando nós perdoamos. É a maneira
que nós somos mais parecidos com o nosso Deus, nós estamos imitando o nosso Deus quando nós perdoamos os outros que nos feriram, nos machucaram, nos atacaram, nos agrediram. Então, nesse momento, tu está te parecendo e imitando a Deus. Agora, essa situação de perdoar outro pode ser a prova, e tu vai, quando tu perdoar, tu vai imitar Deus e tu vai crescer, e tu passou na prova, mas ela pode se tornar também uma tentação. E a tentação é não perdoar, é guardar ressentimento, é guardar ódio, é guardar ira, é guardar, ter desejo de vingança, é querer tomar a espada da mão de Deus de justiça e fazer justiça pela própria mão. E aí pode tu cair. Então são duas situações diferentes no perdão. Ou vai virar uma tentação para ti, e aí tu vai cair, e tu está perigando a cair, e aguardar ressentimento, ou uma prova para tu mostrar a tua fé e a tua conduta de imitar Cristo. E aqui ele vai dizer que essa prova da fé vai gerar paciência e vai ter resultado. Também ele vai falar sobre sabedoria, que nós temos que pedir sabedoria. Deus, nós não temos sabedoria. Nos falta sabedoria, nós precisamos estar sempre buscando a sabedoria que vem do alto, e Deus vai dar. E isso é interessante para nós. No versículo 19, ele traz algo que é tremendo. Está pronto para ouvir. E é difícil para nós. Está sempre pronto. É capaz de ouvir e ser tardio para se irar e tardio para falar. Então, tardio para falar e tardio para se irar é difícil. Nós não estamos prontos, a maioria das vezes nós estamos prontos para falar, para rebater e para se irar. E muito pouco preparado para ouvir. E ele nos chama que nós temos que estar pronto para ouvir, e nós temos que pedir graça para Deus. E nós, quando nós lemos a Bíblia e lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que nós não temos condição de cumprir, que nós precisamos de graça, que nós precisamos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque a tendência nossa humana, carnal, é totalmente contrária. Por isso que é interessante quando tu vê a lei. A lei não veio para nos corrigir, a lei foi dada pelos anjos a Moisés, mas não vem para nos corrigir. A lei ninguém que quiser se colocar debaixo da lei vai conseguir cumprir a lei. Nós vamos ver isso aqui depois. Ele vai dizer que se tu errar num só ponto da lei, tu te torna culpado de todos. A lei veio só nos levar a Cristo, porque a lei veio nos mostrar que nós não temos capacidade. Veio mostrar a nossa tendência ao mal. Paulo disse, olha, eu não ia entender, e eu não ia errar se a lei não dissesse não cobiçarás, mas quando veio a lei disse, eu vi que a minha tendência é fazer o que é errado. Então aqui ser pronto para ouvir é contra a nossa tendência natural. A nossa tendência é querer que nos ouçam. E eu passei uma situação, conheci um colega de trabalho, e meus filhos tiveram contato com ele, se deram conta da mesma situação. Ele gostava de falar e contar a vida dele, contava, e as experiências. Quando tu ia falar alguma coisa, ele seguia trabalhando, não te dava atenção. Eu ficava olhando assim, achava muito engraçado. E os meus filhos estiveram no meu lugar de trabalho e viram, e fizeram até, começa a fazer brincadeira, né? Porque quando ele queria falar e contar, ele se emocionava, contava. Quando tu ia comentar qualquer coisa, ele se virava e seguia trabalhando e não te dava atenção nenhuma. Então muitas vezes é essa tendência nossa de querer ser ouvido sempre. Agora quando os outros vão falar, parece que o assunto dos outros não nos interessa. E aqui é o falar e se irar. E diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, enquanto tu está te irando e tu está tentando, planejando vingança e desejando o mal, Deus não vai operar. Deus opera quando nós perdoamos, aí Deus age. Então Deus é um Deus de misericórdia.
Depois ele fala sobre nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E novamente, nós vamos ter dificuldade. Nós não somos cumpridores da palavra. E nós temos que pedir graça para que Cristo em nós venha cumprir, porque nós não conseguimos cumprir. A nossa tendência é totalmente contrária. Nós temos uma natureza pecaminosa que vai em oposição e rebelião à palavra. No capítulo 2, ele vai falar sobre acepção de pessoas. Distinção, tratar um de uma forma e tratar outro de outra. E a tendência é que ele fala assim, olha, e quem tem mais, e quem tem condição a gente trata de um jeito, agora o pobre a gente trata de outro. Então ele vai dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E se estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos cometendo pecado. E nós nos tornamos transgressores. E esse é bastante interessante, porque quando tu está debaixo ou tu está cumprindo a lei, para ser um criminoso tu não precisa descumprir todas as formas da lei. Se tu descumprir uma cláusula da lei só, que diz que se tu descumprir tu vai ser criminoso, tu vai ser um criminoso e não precisa tu descumprir tudo. Então ele diz que se tu tropeçar num ponto só, tu se torna culpado de todos. Depois ele vai falar sobre fé e obras. E é interessante aqui, porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, não é que as boas obras vão te salvar, não é isso que Tiago vem trazer, e que tu tem que ter obras na tua vida para mostrar, para conquistar alguma coisa, não. Mas ele diz que se tu tem fé, tu vai ter obras. A fé vai ser vista diante dos homens pelas obras. Então tu não vai ser justificado por obras pelo que tu está fazendo. Mas se tu é salvo verdadeiramente, tu vai ter obras na tua vida. Tu vai desejar pelo agradecimento que existe. Então é mais ou menos isso que ele vem falar. E ele vem trazendo. E isso aqui é mostrar depois de salvo as tuas obras. Quer dizer, não é para ser salvo, não é por obra ser justificado, nós somos justificados pela fé, mas assim que tu é justificado pela fé, tu vai ter obras na tua vida, tu vai fazer as coisas diferentes, e aí ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Se tu tem fé, essa fé vai se manifestar em obras. Se tu é salvo, a tua salvação vai se manifestar em querer ser parecido com Cristo e viver como Cristo viveu. Agora tu se diz salvo e não vive totalmente contrário. Isso aí pode estar demonstrando algo totalmente diferente. E aí tu tem que ver se realmente tu é salvo, porque muitos estão pensando que são salvos e não são salvos. Jesus disse que nós temos que nascer de novo. A nossa salvação vai se mostrar quando nós somos diferentes e agimos de forma diferente, e temos que desejar agir de forma diferente. No capítulo 3 aí vem algo tremendo e glorioso, e ele vai mostrar aqui, Tiago vai mostrar, ele vai trazer à luz um membro da igreja que é o pior membro que existe na igreja e que não se converte nunca. Toda a igreja tem esse membro que é infiel, que é complicado, que vive criando confusão, e ele muitas vezes ele não é desmascarado. Ele está ali no meio dos irmãos e vive criando confusão e contenda e criando tudo que é tipo de divisão. E esse membro nunca ele passa desapercebido por todos. E aí Tiago vai trazer à luz esse membro. Eu escutei de uma mensagem, e eu vou falar quem é esse membro, que esse membro tem na tua igreja também, que está criando confusão e contenda e fala mal dos outros e critica. Eu escutei de uma mensagem de um pastor que a igreja estava cheia, ele mandou os diáconos fechar a igreja, e aí ele começou a mensagem: bom, hoje nós vamos denunciar. Tem um membro aqui na igreja que ele nunca se converteu, ele vive
fazendo confusão, contenda, ele sai daqui, ele ouve a mensagem, sai, fala mal, vai na casa de um, fala mal do outro, fala mal do pastor, fala mal dos diáconos, fala mal do louvor, fala mal dos irmãos, e hoje nós vamos desmascarar esse membro está aqui, e hoje nós vamos trazer ele à luz. E aí um se olhando para o outro, o pastor já estava pegando pesado, e aí ele chega nessa mensagem de Tiago 3, que é a língua. Esse membro não se converte nunca. Ele está louvando, está orando, e daqui um pouquinho ele solta a peçonha dele. Parece que ele tem um veneno escondido debaixo dela, e ela sempre se solta, não, sempre tem que sair com as suas, ele sempre sai com as suas, não, ela não consegue se trancar. E é interessante porque tu vê, nós temos duas orelhas, dois ouvidos para ouvir. E não tem trava nenhuma, não tem. Deus nos fez para ouvir, então ele fez dois ouvidos. E ele diz que nós temos que ser pronto para ouvir, então ele não botou trava nenhuma no nosso ouvido. Agora, a nossa língua, ele fez duas prisões para a língua. Ele fez uma encerra, uma fechadura de dentes. Se tu fechar os dentes, a língua não sai. E aí depois ele fez os lábios ainda, outra porta para a língua não sair. Então a língua ela está encerrada numa prisão com duas grades. Com duas grades para ela ficar trancada, mas de uma maneira que não tem, ela consegue se soltar. Então tu tem uma grade de dente e uma grade de carne de lábio, mas a língua se solta. Então a nossa língua é mortal. A nossa língua destrói pessoas, ela fere, ela machuca, ela agride e pouco ela abençoa. É uma língua, Tiago vai dizer que ela é uma peçonha mortal, ela é um fogo e ela é inflamada pelo inferno. E ele ataca de uma maneira tremenda a maneira de falar, e nós temos que pedir que Deus venha a mudar. Muitas vezes uma pequena palavra só, ela causa um grande incêndio, causa um rebuliço muito grande. E nós temos que procurar colocar esse membro à disposição do Senhor, e tem que ser algo diário, é uma luta diária. Diariamente nós temos que colocar nossa língua nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, usa tu, controla tu, porque eu não consigo controlar. Eu não consigo, e eu acredito que tu não consiga também, porque a gente sempre sai com as nossas. Parece que a última, de repente a gente dá a última palavra, e ali na última palavra dá todo o problema. No capítulo 4, ele vai atacar aqueles que pedem para si. Hoje é muito comum nas igrejas, é muito comum, a própria mensagem pastoral vem dizendo: não, tem que pedir, Deus vai te dar, e Deus é obrigado a te dar, porque tu é filho, e Deus tem que te dar, e Deus tem que te dar. E não é assim. Deus vai nos dar o que nós precisamos e não é o que nós queremos. É a mesma coisa, tu pode te analisar por ti, tu não dá o que teu filho quer se tu é um bom pai. Tu dá para ele o que ele precisa, o que ele necessita. Então é a mesma coisa que ele vai trazer aqui, e aí ele vai colocar no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, a amizade do mundo. Hoje nós queremos agradar o mundo, e eu escutava um áudio que eu fiz sobre o Apocalipse, e entra nas testemunhas, e eu colocava, as testemunhas, elas desagradaram todo mundo, não era são duas testemunhas, Apocalipse 11, depois tu lê, ou escuta os áudios do Apocalipse, que pode abençoar a tua vida. E eles desagradavam todo mundo. Quando eles foram mortos, o mundo fez uma festa, o mundo se mandava presente, porque eles agradavam todo mundo. E aí eu colocava, já pensou se essas testemunhas dissessem: tá, olha, chegasse para Deus: ó, Senhor, nós vamos ficar quietinho aqui, o pessoal não está gostando, o pessoal está ficando chateado, as pessoas estão, o mundo não está gostando, e nós não queremos ficar de mal com ninguém, e o Senhor sabe, religião não se discute, não se fala assim, cada um tem a sua, e nós vamos ficar quietinhos esses 3 anos e meio que tu nos deu para pregar, nós vamos ficar quietos aqui na nossa, e vamos dar só te adorando e te servindo, mas não vamos falar com ninguém.
E isso não aconteceu. Acontece conosco, nós temos o costume de entender que o mundo diz, não, religião não se discute. Então, a gente não quer ser incômodo para ninguém, a gente diz, tu nos mandou pregar o evangelho, mas não é o caso, porque as pessoas nos olham de cara feia, já nos chamam de fanático, chamam de louco, e que nós estamos querendo colocar a Bíblia goela abaixo de todo mundo, e não tá, as pessoas não estão querendo, não querem escutar, então não vão pregar. Esse é o nosso procedimento, nós queremos ser amigo do mundo, e a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. E nós queremos agradar os outros. E estamos desagradando a Deus. Agora, se nós estivermos agradando a Deus, não importa quem nós estejamos desagradando. Depois fala sobre humildade e se sujeitar a Deus. Isso é importante. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos resistindo ao diabo. Por quê? Porque nós não estamos sendo rebeldes a Deus. Agora, quando nós estamos resistindo ao que Deus está nos mandando fazer, se Deus diz faz isso, se nós estamos resistindo, nós estamos em revolta. E aí nós praticamente estamos nos submetendo ao diabo. Se Deus diz que tu tem que fazer e tu não faz, e tu está resistindo, e tu está resistindo a Deus, tu não está se submetendo. E isso é claro quando Deus fala perdão, diz Deus manda perdoar. E tu não perdoa e não quer perdoar. Então tem que haver o querer. Muitas vezes nós não conseguimos. Mas é se submeter, Senhor, eu quero. Eu não estou conseguindo, eu quero, mas eu quero, me ajuda. Eu quero. E isso é uma luta. Agora, eu não quero, é problemático. Porque aí eu estou resistindo a Deus. E aí o diabo não vai fugir, o diabo vai estar perto, vai estar na volta, e vai estar junto. Agora, quando eu me submeto a Deus, eu estou resistindo ao diabo, porque eu não estou em rebeldia. E aí o diabo ele não aguenta a obediência, ele está entre os revoltosos, ele está entre os que gostam de revolta, então ele vai fugir de vós, disse Tiago. Também ele vai colocar sobre aquele que fala mal. E é importante aqui sobre não falar mal uns dos outros. E aqui não é só falar mal, é um termo interessante do grego. Não é só falar mal quando a pessoa quando é calúnia. Mas esse falar mal aqui é uma palavra do grego, é katalalou. E aí, aqui não quer dizer só quando tu fala mal, quando a pessoa, quando tu está caluniando, difamando, mas é mesmo quando tu está falando a verdade, tu não pode fazer. Então é bem abrangente esse termo aqui, não faleis mal uns dos outros, mesmo que seja verdade. E aquilo vai trazer difamação, vai ser rude, vai ser indelicado. A gente tem que ter cuidado. Então não pensa, não falar mal quando eu estou levantando calúnia, difamando, não. Mesmo que seja verdade, a gente tem que ter cuidado do jeito como nós falamos. Porque pode ser desagradável a Deus. É verdade o que aconteceu, é verdade. Mas a gente tem que ter cuidado para não andar falando uns dos outros. Porque Deus, Ele é o juiz e Ele é o único que tem o poder para julgar, e nós temos que ter bastante cuidado com isso. Depois no capítulo 5 ele vai falar sobre os ricos e os maus ricos, aqueles que colocam a sua esperança na riqueza. Ele diz, olha, Deus vai fazer justiça. Quando existem os maus ricos, e aqui Tiago está escrevendo para uma igreja que é uma igreja pobre, são homens pobres, e ele está alentando que muitas vezes a injustiça do rico, que Deus estava vendo e que Deus ia julgar, e que o pobre podia ficar tranquilo. E ele vai, na sequência, no capítulo 5, ele vai falar sobre paciência, e sempre nós estamos exortando e falando sobre paciência e a importância da paciência, mas nós não temos paciência. E aí tem também
a esperança da volta de Cristo. E nós temos que estar tranquilos contra essa palavra. E paciência já é, de novo, algo que nos falta. A tendência nossa é a impaciência, é tudo na hora, é querer tudo no momento, é tudo rápido, e se não for rápido não tá bom. E aí ele vai explicar o lavrador é um homem que tem que ter muita paciência, ele tem que preparar a terra, não é tudo, colocou, já apareceu ali, as plantas já começou a aparecer, o fruto do seu trabalho, não. É dificultoso, ele tem que preparar a terra, ele vai lançar semente, ele tem que esperar a chuva, ele tem que ter calma, pode ser que não chova hoje, não chova amanhã, ele tem que ter paciência para esperar a chuva, que vai fazer brotar a semente, e tem que esperar a semente crescer, tem que esperar a planta crescer e dar o fruto, e depois dar o fruto, para depois vir a colheita. Então ele vai colocar o lavrador, e ele tem que aguardar a chuva para que venha crescer, e se não chover não vai crescer nada. Então tem que ter muita paciência, e ele vai exortar sobre essa paciência. Depois ele vai fazer no 9 algo tremendo aqui. Ele já disse que não era para falar mal um dos outros, e agora ele vai dizer: não se queixe um dos outros, para que tu não seja condenado. Então não falar mal falar mal já é um problema, porque tu tá julgando teu irmão e tá julgando a lei, e aí tu já não é observador, tu é juiz. E agora se tu te queixar um dos outros, um contra os outros, tu pode ser condenado, e o juiz está à porta. E aí ele vai exortar a paciência, porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Depois ele vai falar sobre aflição, sobre enfermidades, sobre alegria. Vai falar sobre oração, sobre ungir. E ele vai colocar o confessar as culpas uns com os outros, e orar um pelos outros. E nós temos que confessar as nossas culpas e orar para que nós venhamos a ser sarados. Muitas vezes nós vivemos uma vida de farsa. A gente acha que não tem culpa de nada. É uma vida de farsa, de esconder. E aqui não tem que confessar, e confessar quebra a nossa vida. Nós confessar que nós estamos errados, isso aí quebra o nosso eu, e hoje a gente não gosta de confessar, porque a gente quer ter um eu, uma autoestima elevada. Então quando a gente mostra que nós confessamos nossas culpas, nós vamos mostrar que nós somos pecadores perdidos, e quebra o nosso eu. E também não é muito aceito. E falar sobre oração, que por mais que tu ache que a tua oração não tem valor, ele vai colocar que tu tem muito efeito a tua oração, e tu não pode parar de orar nunca. E ele vai puxar o exemplo de Elias, e a gente vê Elias como um dos maiores profetas, e um homem de poder do Velho Testamento. Elias representava os profetas e era grande diante de Israel. E ele vai dizer: mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-homem, não era mais do que tu, não era mais do que eu, era um homem de fé. E Deus usou ele na sua condição. Então, é interessante ele colocar Elias, porque Elias é um alvo grande para nós. Mas ele traz Elias para mostrar que nós podemos obter grandes respostas de Deus, como Elias obteve grandes respostas de Deus. Ele termina a carta dizendo que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Deus quer salvar o pecador. O nosso amado Senhor Jesus Cristo é amigo de pecadores, e nós temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Deus, através da nossa vida, venha alcançar pecadores. O Senhor Jesus disse: olha, não são os justos que precisam de médico, não são os enfermos.
Então, Jesus veio para salvar pecadores, buscar e salvar pecadores. E se tu é pecador, tu está dentro. Eu sou pecador, está dentro. Se tu é pecador, está dentro. E se tu conhece alguém que é pecador, esse está dentro. Jesus veio para salvar ele. E nós temos que ser usados por Deus, nas mãos de Deus, para que Deus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, venha alcançar essas pessoas. Pai, nós te damos graça pela teologia de Tiago, uma teologia prática, é prático na nossa vida. Senhor, tu sabe que nós temos uma tendência, nossa tendência ao pecado de falar mal dos outros. Pouco nós temos a tendência de falar bem das pessoas. Nós gostamos muitas vezes, a maioria das vezes é falar mal. Quando nós nos juntamos, muitas vezes não é para falar coisas boas, muitas vezes é para falar as coisas erradas. Mesmo que sejam verdades, Senhor, que nós temos que ter controle, nos ajuda a controlar a nossa língua, esse membro que tem trazido tanta divisão no meio da tua igreja e que tem trazido tanta destruição da tua causa, Senhor. A nossa língua, esse membro perverso que existe em nós. Ajuda-nos a não andar nos queixando dos outros. E nos leva à oração. Se nós temos problema, que nós vamos trazer as nossas queixas diante da tua presença em oração, pedindo direção e graça do teu Espírito Santo, através do nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.